Alegre-se, ó povo de Sião. Exalte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. Naquele dia, o Senhor Deus salvará o seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa.
tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sobre o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Esta foi de tal maneira que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem a sua pequenez foi superada pela sua grandeza. O Natal é um convite para o deslumbramento. É quando a sabedoria de Deus se apresentou a nós como uma criança. E a palavra de Deus, sem palavras, expressou a carne com a sua voz. O Natal deve provocar em nós um deslumbramento do amor de Deus. Ele veio, não por sua própria causa, nem porque devia, e menos coagido. O que moveu Deus foi a sua própria liberdade e graça. Eis que anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Os joelhos dobraram naquele lugar para ofertas minerais e de raro valor, qual incenso e mirra, menino entregar. Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divinal. E com eles Vemos sós com intenso fervor, louvores sinceros a quem nos amou. Adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Muito boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos muito felizes com a presença de todos. Muito obrigado porque você
estar aqui conosco, participando desse culto que é uma maravilha. Esse é um culto que nós comemoramos, nós nos alegramos com o maior presente que nós recebemos. Um presente que veio do céu. Um presente dado pelo nosso Pai Celestial. Presente que Deus nos deu. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, é graça, é a maravilhosa graça de nosso Deus. E esse nosso Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que um menino nos nasceu. E eu quero ler com os amados irmãos. Os irmãos acompanham a leitura. Nascimento do Príncipe da Paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a região diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Eu quero convidar a infinita misericórdia. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque somos teus servos e estamos aqui para adorar o Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, porque nós temos em Cristo Jesus, neste menino que nasceu, nós temos esperança, nós temos aquilo que o Senhor reservou para nós temos um futuro garantido pela tua graça. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por cada um que está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe, nos dá liberdade de ouvir, de participar do culto, Senhor Deus, de cultuar o Senhor e de ouvir a tua palavra, de saber que o Senhor fala conosco ainda hoje e quer falar, Senhor Deus, aos nossos corações sempre. Deus, obrigado. Obrigado pelo presente, obrigado por Jesus Cristo, obrigado por ter nos dado a condição de entender o caminho e a verdade e a vida. Obrigado por entender o que está escrito em João capítulo 8, versículo 12, quando diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Obrigado, Senhor Deus, pela luz que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, porque o presente que o Senhor nos deu nos trouxe liberdade, nos tirou do cativeiro. O presente que o Senhor nos deu nos trouxe a esperança da salvação. O presente que o Senhor nos deu nos trouxe a remissão dos nossos pecados. O presente que o Senhor nos deu
nos ofereceu uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, que nesse tempo, nesses dias em que nós nos prostramos diante do Senhor, olhando com os nossos olhos fixos aquela manjedoura onde o menino nasceu, onde o menino foi trazido para nós. Pai querido, que nossos corações realmente sejam agradecidos, que o nosso coração realmente seja voltado para o trono da Tua graça com gratidão, amando o Senhor cada dia mais, disposto, Senhor, a fazer com que esse presente tenha um motivo especial na nossa vida, que nós possamos nos encontrar a cada dia com a Sua santa bendita palavra, que nós possamos nos encontrar a cada dia com o Senhor em oração, que nós possamos encontrar a cada dia manifestando esse amor do Senhor aos nossos semelhantes, que nós possamos também, Senhor Deus, pela obediência da Sua palavra, obedecer a Tua voz e anunciar esse presente tão grandioso que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai querido, e abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui. Fala fortemente aos corações pelo Teu Santo Espírito, porque nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero ainda ler mais um texto, Mateus capítulo 2, o versículo de 9 a 11. Mateus capítulo 2, versículo de 9 até o versículo 11. Mateus 2,9 diz: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e as estrelas que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Irmãos, nesse momento, hoje nós estamos em festa, comemorando o nascimento de Jesus, mas nós estamos no domingo, e no domingo nós damos a oportunidade dos irmãos fazerem exatamente o que esses magos fizeram quando viram o menino. Nós temos um compromisso com esse ministério, com a igreja, com a obra missionária, e nós temos a oportunidade em todos os cultos, e aqueles que vieram preparados para trazer dízimos e ofertas. Então nesse momento nós vamos levantar, você pode levantar do seu lugar aquele que realmente veio preparado e trazer aqui na frente do altar os seus dízimos de oferta. Para isso, nós estaremos não cantando, nós vamos cantar um hino logo em seguida, mas por enquanto nós vamos refletir naquilo que nossa vida tem recebido de Deus e tem realizado aquilo que Deus quer de nós. Enquanto isso, nós entremos em oração, e aqueles que vieram preparados, então, podem se levantar do seu lugar e vir. Curva suas cabeças, e aqueles que vieram, levantem do seu lugar, venham. Se alguém veio preparado para trazer dízimo de oferta, faça isso nesse momento. Nós vamos dar aí uns minutinhos para que estejamos orando. Vamos orar, e eu gostaria de, nesse momento, também pedir para alguns irmãos orarem. E eu gostaria de pedir ao irmão Marquinhos que orasse. Agradecendo a Deus por tudo, pela igreja e pelo nascimento do Senhor Jesus. Santo Deus eterno Pai, gratidão, Senhor, por essa oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para te cultuar e engrandecer teu santo nome, Pai. Te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos capacite, Senhor, para que este evangelho, Senhor, se propague por toda a terra, Senhor, e assim
traga outras almas, Senhor, para te cultuar e agradecer o teu nome, Pai. Neste momento, viemos te agradecer, Senhor, por essas ofertas de dízimo, Senhor. Sabemos quão difícil está, Senhor, todas as situações da tua igreja, do teu povo, Senhor, há desemprego, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai. E neste momento, Senhor, viemos entregar, Senhor, como oferta, Senhor, para que este dinheiro, Senhor, seja usado para que a tua obra chegue em lugares onde talvez a gente não possa, Pai. Mas que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, para que possamos, Senhor, a cada dia sermos pessoas melhores, Senhor, e reflexos da tua luz, Senhor, e na vida de outras pessoas, Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Filho amado Jesus, que eu agradeço também. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelas dizimistas e ofertantes da igreja. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por esses irmãos que contribuíram, pela igreja que tem comprometimento com o Senhor por tua obra. O Senhor continua a abençoar esta igreja, Senhor Deus, abençoar os nossos irmãos, dando saúde, fazendo com que eles possam prosperar, Senhor Deus, pela sua infinita graça e misericórdia. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, abençoando as suas mãos, para que eles possam, Senhor Deus, continuar fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Yes.
Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui esta noite reunidos, porque um dia nossas mentes, os nossos corações estavam em trevas, mas o Senhor ordenou que houvesse luz e nós entendemos o seu Evangelho, nós fomos maravilhados com o seu amor, mesmo sem entender completamente, por causa da nossa mente limitada, nós podemos deslumbrar de algo que nunca tínhamos visto e nem tínhamos ideia de que alguém poderia fazer por nós, mesmo sendo nós tão pecadores. Obrigada, Senhor, por essa noite, onde nós celebramos o nascimento da nossa salvação, que é Jesus. Em nome dele, amém. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Nós estaremos lendo agora numa leitura responsiva. Mateus, irmãos, acompanha ali, Mateus capítulo 1, versículo 18, eu estarei lendo os pares e os irmãos, os ímpares. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temos receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o anjo do Senhor de Canaã e recebeu Maria como sua esposa. Todos, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Agora vamos cantar o hino 26 do Cantor Cristão. E em seguida, o irmão Tiago estará já com a palavra para a mensagem dessa noite. Cantor Cristão número 26. Desperta a humanidade para o seu bem. Deus se tornou homem. Desperta, tu que dormes. Levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Repito, por você Deus se fez homem. Você teria sofrido morte eterna se ele não tivesse nascido a tempo. Você não teria sido libertado da carne pecaminosa se ele não tivesse assumido a semelhança da carne pecaminosa. Você teria sofrido de infelicidade eterna se não fosse por essa misericórdia. Você nunca teria voltado à vida se ele não tivesse compartilhado a sua morte. Você teria se perdido se ele não tivesse compartilhado a sua morte. Você teria se perdido se ele não tivesse se apressado em ajudá-lo. Você teria morrido se ele não tivesse vindo. Que mensagem poderosa! Somente Cristo tem o poder de abrir as janelas do nosso quarto e invadir as nossas trevas com a sua luz. Levante-se e cantai que o Salvador chegou.
Convido todos a lerem comigo Lucas, capítulo 1, Lucas 1, versos de 68 a 75, 68 até 75. Mesmo assentados, convido os presentes para que façam em uma só voz a leitura destes versículos, Lucas 1, de 68 até os 75. Leiam. Vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra, pedindo sua orientação. Santo e eterno Deus, nós estamos novamente reunidos, prostrados perante Ti, prostrados perante a Tua palavra, curvados perante aquilo que revelaste a nós. Ó Deus, nos ensina. Ó Pai, conduz os nossos olhos para vermos as glórias de Cristo. Conduz os nossos ouvidos para ouvirmos da Tua majestade. Guia os nossos corações para exultantes saudarmos o menino que veio a nós. Não qualquer menino, não qualquer homem filho de Adão, mas sim o Filho de Deus. Aquele puro, santo e imaculado Senhor e Salvador de nossas almas, Jesus Cristo, a quem nós devemos toda a nossa vida, todo o nosso louvor, toda a glória e toda a honra. Não apenas nós que o amamos, mas toda a criação, seja todo objeto criado, animado ou inanimado, tudo rebelde, ímpio e pecador, tudo aquilo que foi criado. Ó Deus, tudo deve exultar o Teu nome e deve saudar Cristo Jesus, o nosso Rei. Que nós nessa noite não sejamos rebeldes à Tua palavra. Que nessa noite não sejamos de forma alguma obstinados em nossos pecados, mas que nós nos prostremos perante o menino que nasceu e foi posto na manjedoura, e o adoremos juntamente com toda a criação e o louvemos, pois é o nosso Senhor. Nos ajude a enxergar isto, nos conduze a Cristo em adoração pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, nós vivemos em um ambiente
de um evangelicalismo que conta muitas mentiras. Há muita gente. Uma das mentiras, das falácias mais comuns que vocês devem conhecer e talvez ainda nem tenham uma postura um pouco mais ideal perante essas frases equivocadas são essas frases. O Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus severo, um Deus punidor. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, um Deus amoroso. Vocês nunca ouviram isso? Nunca se depararam com esse tipo de interpretação equivocada? Equivocada porque nós temos uma certeza: Deus não muda. O nosso Deus, o Deus que está aqui narrado na Bíblia, é um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus. Então, a postura perante esse Deus, seja desde os primórdios até os dias de hoje, a postura de nós, homens, não vai mudar de acordo com quem Deus é, pois Ele sempre será o mesmo. Mas muda perante quem nós somos. Por isso eu propus desde a primeira parte do nosso estudo, entendermos por que tanto se achegam a adorar e a exaltar a esse Deus com medo. Por que nós tememos nos aproximar desse Deus? E nós, no caminho de entendermos que nós somos chamados a servi-lo sem medo, tivemos uma vasta análise. Reitero, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode pensar tão logo, mas temer, ter medo é necessário sim. Obviamente, quem nós somos, o processo todo se inicia a partir de ter medo. Temer pelo Deus Santo, que permanece puro, imaculado e pune o pecado, e nós não santos, não bons, não perfeitos, olhando para as nossas próprias mãos sujas de tudo aquilo que a gente fez, os nossos corações, as nossas mentes perturbadas daquilo que você sabe que você faz. É óbvio que o temor do Senhor é o princípio, o início, o começo de ter uma sabedoria, mas não é o final. Ao temer a Deus, você começa o processo. E quando tememos realmente a Deus por nossos pecados, somos alcançados pela doce voz que nos diz: não temas, não tenha medo. No nosso estudo, nós começamos semana retrasada, domingo de manhã, tem um vídeo ainda gravado no canal da igreja, no YouTube, falando sobre as profecias, principalmente num profeta menor, Sofonias. No livro que Sofonias escreveu, fala principalmente sobre as punições do grande dia do Senhor. Então a primeira parte foi analisando Sofonias, um livro pequeno, 3 capítulos. Um profeta menor do Antigo Testamento, de um nome bem diferente. Eu acho que ninguém conhece o Sofonias por aí, mas ele traz um terror muito grande no seu contexto, apesar de parecer cômico o nome, porque ele fala sobre o julgamento do grande dia do Senhor e as condenações contidas em juízo às nações, diversas nações, ali no contexto de Israel, sendo todas chamadas à sentença, à punição. Mas no capítulo 3 ele traz uma novidade: existe uma esperança, existe uma salvação, pois ele cancela a nossa sentença. Vocês compreendem isso? O próprio Deus Santo, que precisa punir o pecado para manter intacta a sua santidade, precisa sim punir, mas ele cancela a nossa sentença. Como se dá isso? Na cruz de Cristo. Então nós podemos
entender uma profecia messiânica. Podemos entender porque ele fala: o seu Deus, o nosso Deus estará no meio de nós, estará entre nós. Mais uma promessa da vinda do próprio Deus Filho, Jesus Cristo. Na nossa segunda parte, nós olhamos para Lucas 1, já vendo o contexto de anúncio de Jesus Cristo. Já foi anunciado João Batista a nascer, depois anunciado Cristo para Maria, e naquele enredo de anúncio, Maria vai visitar, já grávida, vai visitar há 6 meses já grávida. João Batista é mais velho que Jesus 6 meses, e vai visitá-la, e pelo salto, pela agitação de João, ao receber Jesus ainda no ventre, ele também no ventre, receber Maria, Isabel, cheia do Espírito Santo, saúda também Maria com grandes palavras. E Maria professa palavras tão maravilhosas que nós chamamos de cântico. O texto não fala que ela cantou isso. Da mesma forma que o texto não fala que Zacarias, que veremos hoje, cantou, ou os anjos, não sei se vocês sabem, a Bíblia não fala que anjo canta em nenhum momento. Apenas que eles exclamam, apenas que eles falam, mas nós acabamos chamando também de cântico, pela beleza da poesia do que eles falam. E por fim, nós analisamos, ainda nesta manhã, também está disponível o vídeo, este cântico de Maria, este belíssimo canto de Maria, intitulado Magnificat. Magnificar a Deus, engrandecer a Deus, que é o primeiro argumento dela. Começa falando que ela vai engrandecer o nome do seu Senhor. Ela engrandece, porque Deus se atentou para a humilde, a fez bem-aventurada, lembra das suas promessas feitas aos antepassados, derrama a sua misericórdia e mostra o seu poder. Esse é o cântico de Maria. Esse é o cântico que ela exulta. E nós passamos a ver que muitos, cheios do Espírito Santo, cantam. E somos também chamados a cantar. E nessa parte 3 dessa série de estudos para servi-lo sem medo, chegamos ao Benedictus, outra palavra em latim, tal como Magnificat, que a igreja historicamente batizou este cântico agora de Zacarias, que nós vamos estudar um pouco mais com afinco esta noite. Então, nós temos neste estudo 2 partes a serem colocadas. Primeiro, vamos separar em uma parte do silêncio à fé, então o Benedictus, do silêncio à fé, e aí depois analisando o cântico em si, da fé à canção. Do silêncio à fé e da fé à canção. Convido todos a lerem o texto em Lucas, nessa primeira parte, do silêncio até a fé, do silêncio à fé, Lucas 1, de 57 até 66. 57 até 66, acompanhe, eu farei a leitura. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha aí, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor.
E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre estas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Bom, vamos explicar algumas coisas aqui que precedem. Se fôssemos ler o capítulo todo, eu bateria um recorde aqui, porque o capítulo 1 tem 80 versículos. É um pouco atípico, capítulo longo, mas nós temos no capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas uma descrição detalhada sobre o nascimento de João Batista e Jesus de uma forma espetacular. Espetacular. Aqui nós temos um casal sacerdotal, casal descendentes de Arão, casal que nós sabemos temos por levitas, do qual o sacerdote Zacarias servia no templo. E determinada vez que ele foi ao templo acender incenso, demorou-se lá dentro, para o espanto de quem estava aguardando lá fora, enquanto ele estava dentro do santuário. E quando, dentro do santuário, ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo lhe narrou o nascimento do seu filho, que deveria se chamar João. Mas o casal, ele já não tinha filhos. Já não era um casal novo, já era de idade avançada. E Isabel, esposa de Zacarias, era estéril. Então a chance disso acontecer nos moldes naturais parece zero. Só que um anjo apareceu falando isso. Então nós temos versículo 12, a reação dele no capítulo 1 ainda, versículo 12, só acompanhe a leitura. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Entendem o que é servir a Deus e ser dominado pelo medo? Entendem o que é servir a Deus e numa manifestação ficar atemorizado? Próximo versículo, versículo 13 diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele começa a descrever quem seria João. Pelo menos 4 pontos muito importantes para destacar quem seria esse menino. Primeiro, ele seria grande aos olhos do Senhor. Se eu chegasse para vocês e falasse: o Senhor, o Rei de todo o universo, o Criador, fala que um homem será grande perante os seus olhos, como você imagina esse homem? Provavelmente não imaginaria como João foi. É um homem que veste uma roupa estranha, fica no deserto, come mel, come gafanhotos e fica pregando o arrependimento. Você vai falar: parece na verdade um doido. Para Deus, ele é grande. Perante os olhos de Deus, ele é o maior dos profetas, o maior de todos os homens nascidos de mulher, segundo a palavra de Jesus Cristo. Acho que as nossas expectativas quanto à profissão, à vida e a ser grande perante Deus estão bem corrompidas. Perante os olhos de Deus, este homem foi o maior pecador que essa terra já teve. O maior de todos os profetas. Além de ser grande aos olhos do Senhor, ele seria cheio do Espírito Santo. E cheio não quando ele começasse o ministério. Detalhe, cheio desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Cheio do Espírito Santo. Não é à toa que quando Jesus chegou ainda no ventre de Maria, ele saltou. Isabel ficou cheia do Espírito. Este menino é cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ainda, João teria uma missão. João teria uma missão. Com poder, ele ia converter e preparar o povo para o Senhor. Agora é interessante que ele tem uma vocação, uma missão desde antes de nascer. Segundo a sabedoria que este mundo prega,
Isso é um absurdo. Talvez vocês ainda não perceberam. Leiam conforme esse mundo veria isso. Peraí, vocês estão dizendo que um coitado de um menino já tem todo o script a ser executado antes dele escolher o que ele vai seguir na vida? Segundo a sabedoria deste mundo, e vocês sabem muito bem disso, você é grande se você faz aquilo que você quer, aquilo que você deseja, segundo a sua própria liberdade, livre dos pais, livre da pressão da sociedade opressora, dono de si mesmo. Aí você alcança o sucesso. Você é escravo de si mesmo. Você não pode se dobrar perante o próximo. Você não pode seguir o desejo do seu pai. Olha que absurdo. É enredo de filme da sessão da tarde. É enredo de filme da Disney. Seguir o que os pais mandam. Deixe isso para trás. Vai cantar e dançar. Feliz, livre. Essa é a sabedoria do mundo. Preparadinha, embrulhada, empacotada com luzinhas lindas pelo próprio Satanás. Porém, a sabedoria de Deus é totalmente diferente. Isso saibam todos, velhos, mas também principalmente crianças. A sabedoria de Deus narra que você é grande, se cheio do Espírito Santo, você cumpre a vontade de Deus. Isso é ser grande aos olhos de Deus. Cumprir a vocação que Deus te deu para o louvor da glória dele. Isso é ser grande. E não estamos falando, isso é um sacrifício que eu vou passar triste a minha vida toda. Não. Estamos falando de enredos das pessoas mais alegres, cuja alegria transcende a existência, transcende essa vida, supera tudo. Mas, mediante todo esse anúncio maravilhoso de quem seria aquele filho, filho da estéril, filho dos idosos, que Zacarias disse, como eu posso ter certeza disso? Incrédulo. Incrédulo mesmo. Não é uma simples pergunta, porque o diagnóstico aqui do anjo foi que ele não creu. Ele não creu. E com isso, verso 20, o anjo responde: agora você ficará mudo. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ali em diante, Zacarias, mudo, sem uma palavra. E provavelmente, para alguns teólogos, ele, aqui está citando o mudo, mas ele também ficou surdo. Afinal, para falar com ele, o pessoal fazia mímicas. Então, possivelmente, ele também está com surdez. Incomunicável. E Deus o colocou no silêncio. Como se fosse um castigo, mas algo extremamente pedagógico. Para ensinar, para levá-lo à fé. Por isso esse primeiro tópico, o silêncio, a fé. Então, este é um momento, e vocês sabem que tem muitos momentos que a situação faz você calar, não saber o que fazer ou dizer. E estes momentos mostram que Deus ainda usa aquela ausência da turbulência para falar contigo. O barulho da nossa alma precisa calar para compreendermos a brisa, suave brisa da vontade de Deus, trazendo alívio, paz, nos levando à fé. Precisamos ouvir essa suavidade no meio do silêncio das nossas almas. Logo após essa narrativa, nós temos o anúncio a Maria do nascimento de Jesus, depois o encontro de Maria Isabel, que estudamos essa manhã, e o Magnificat. Então, neste momento, e chegamos a este texto que lemos. Vizinhos alegres. Isso aqui não é comum hoje em dia, né? Um vizinho alegre, a vizinhança toda se alegra com ele. São do mesmo povo, conterrâneos, que amam o seu povo e são muito mais juntos.
perfeitos? Não. Não. É um povo com vários problemas, nós sabemos. Mas os vizinhos estão alegres, afinal, a mulher já de idade. Numa situação em que para Israel, se não houver herdeiro, morre ali a descendência. Morre ali os sonhos da família, a projeção da família, o ministério daquela família, um ministério sacerdotal. Perdemos o próximo sacerdote dessa linhagem. Então é muito triste não ter quem continue e leve o nome da família. Então o nome do familiar é muito importante. É muito importante. Porém, quando todos vendo Zacarias mudo lá no canto, Isabel toda feliz, dá a luz, todo mundo se alegra. No 8º dia, aquela festa, vamos circuncidados, somos judeus, vamos circuncidados. Mas, no meio dessa festa toda, vamos definir o nome dele. Vamos honrar o pai e chamá-lo de Zacarias. A mãe já definitivamente não. Não. A mãe creu, desde o princípio Isabel creu, desde o anúncio Isabel creu. E ela, crendo, já disse, não, o nome dele será João. O nome será João. E Zacarias, ao ser consultado, mediante a ruína, como diz o texto da NVI, ele escreve, o nome dele é João. É interessante que muda até o tempo. Enquanto a mãe que crê, fala o nome será, tamanho tempo meditando na promessa, tamanho tempo em silêncio, observando a palavra de Deus que se cumpriu, ele tem agora absoluta certeza, a fé foi renovada, e ele diz, o nome é João. Não há nada para ser feito para mudar. Não existe nada que frustre os planos de Deus. E suas promessas hão de ser cumpridas. O nome dele é João. O nome dele é João. E a partir disso, ele falou. A boca se abriu, a voz voltou. E o que ele fez? Louvou a Deus. Como testemunho para o temor de todos aqueles que estavam presenciando. Depois de muito tempo de castigo, ele louvou. Garanto que muitos por aí poderiam, depois de tanto tempo sem falar, a primeira coisa depois de voltar a falar, reclamar. Não é bem propício a nós? Reclamar, finalmente. Todo esse tempo só ouvindo essa mulher, não podia falar nada. Podia ter milhares de reclamações. Se esse tempo não fosse para reflexão, o quanto é precioso usar a nossa língua para uma finalidade: louvar e engrandecer a Deus. O silêncio renovou a fé trouxe exultação. Prosseguindo no nosso texto, nós temos Lucas 1, 67 a 79, 67 até 79. Que diz, seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia, nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, agora virando-se para João, nascido, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte,
e guiar nossos pés no caminho da paz. Belíssimos versículos. Parece um salmo deslocado para nuvens. Um salmo deslocado de adoração a Deus. Uma profecia chamada de cântico de Zacarias, que por começar falando do louvor ou de ser louvado, nós intitulamos Bendito, ou do latim Benedictus. Bendito seja o Senhor, cheio do Espírito Santo, novamente cheio do Espírito Santo. Agora Zacarias, ele profetizou. Interessante entendermos que é uma profecia. Se pensarmos no enredo do Antigo Testamento e compararmos o que nós conhecemos hoje, como que ele sabia tudo isso? Simplesmente isso. Como que ele sabia? Era possível juntar todas essas frases com conhecimento só com o Antigo Testamento? Sim, era. Mas para nós olharmos isso daqui e entendermos um menino que veio e durante uma vida perfeita foi levado à cruz no seu ministério, morreu e ressuscitou e nos salvou mediante a sua graça, foi no alvo. Palavras que exaltam exatamente o que Cristo fez por nós. Mas parece que ele já sabia de tanta coisa, mas ele está apenas se baseando na única esperança que qualquer homem piedoso tem: perdão e misericórdia. Deus providencia, não nós. Deus traz salvação, não nós. Zacarias não sabia que Jesus multiplicaria pães, que ensinaria multidões, que daria vista aos cegos, que curaria enfermos, que levantaria coxos, que expulsaria demônios, que andaria sobre as águas, que acalmaria a tempestade, que ressuscitaria mortos, que mesmo assim seria odiado, rejeitado pelo seu povo e odiado pelos líderes religiosos, e levado à cruz. Talvez ele também não sabia que ele derramaria o sangue naquela cruz para nos salvar, para salvar as suas ovelhas. Zacarias não sabia que Jesus iria levar chicotada nas costas e colocaria uma coroa de espinhos. Ele não sabia. Mas, ainda assim, mesmo não sabendo que Jesus, ao terceiro dia, em ressuscitar e ressurreto, iria legar aos seus apóstolos, como, por exemplo, Paulo e Pedro, a narrar o seu evangelho e, cheios do Espírito Santo, fundar a sua igreja, e que essa igreja estaria também reunida aqui essa noite, cantando a Deus: bendito seja aquele que veio. Zacarias não sabia de vocês. Zacarias não sabia de tudo isso, mas acertou de tudo. Isso é uma profecia. Mesmo não sabendo de tudo isso, ele cantou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Podemos servi-lo sem medo, pois do alto nos virá o sol nascente, eliminará as nossas trevas, cumprirá as promessas de salvação. Quem revela quem verdadeiramente é Cristo é o Espírito Santo. Não é esse monte de informação que muita pessoa pode ter. Afinal, conhecer as Escrituras, até o diabo conhece e citou a Jesus na tentação. Mas conhecer verdadeiramente a Cristo é só mediante a revelação do Espírito Santo. E aqui Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você disse a Deus: me encha do Espírito, eu quero ver Cristo. Me encha do Espírito, eu quero entender a salvação. Me encha do Espírito, eu quero proclamar as glórias do teu reino. Como estamos nós ao louvar a vida do Messias? É interessante que chega no enredo de Natal, igrejas com corais, com cantatas, com músicas. É legal vermos que nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram, mas artistas que passaram o ano inteiro até fazendo músicas de baixo calão, coisa feia mesmo. Chega no Natal, lança um disco de Natal.
que cantam aquelas músicas cristãs mais clássicas, não sendo cristãos, na verdade. Mas é cultural. Lá eles têm muita música cristã de artistas famosos. Aqui no Brasil não temos muito. Hoje em dia, pelo menos, já tivemos. Mas hoje em dia não temos muito. Mas o Natal é recheado de música. O Natal é recheado de música. Aí vocês pensam, é cultura nossa, definido pela nossa sociedade. Não. Lucas já está mostrando isso de uma forma ímpar. De uma forma ímpar. Como nós vimos, existem aqui no capítulo 1 e 2, 4 cânticos muito especiais sendo citados. Como nós dissemos, o cântico de Maria, o Magnificat, o cântico de Zacarias, esse que estamos estudando, o Benedictus, o canto dos anjos, o In Excelsis Deo, está lá descrito no capítulo 2, de 10 a 14. E também Nunca Dimittis, cântico de Simeão, no 29 até o 32, e talvez o mais emocionante dele. Esse dá um aperto no coração. Simeão era um idoso, aguardando a sua morte, mas foi prometido que ele não morreria sem ver o rei. Só quando ele pegou o bebê em seu colo, ele professa o Nunca Dimittis, ou seja, agora despede do caminho à morte feliz, porque ele viu a salvação. Esse é o cântico de se arrepiar mesmo. Este é o cântico. Todos estes cânticos sendo narrados, e esse Benedictus que traz coisas maravilhosas, conforme nós lemos aqui, fala sobre esse bendito, que é a resposta de um ex-mudo, de alguém que estava em silêncio e recobrou a sua fé, que fala sobre o Senhor, o Deus de Israel, porque nós não adoramos qualquer Deus. Nós não podemos fingir que qualquer um que está hoje, ou neste Natal, comemorando com a sua família feliz, qualquer outro Deus está fazendo a coisa certa. Não podemos. E claramente para Zacarias, quem é adorado? O Senhor, o Deus de Israel. Somente a Deus, este Deus da glória, o verdadeiro e único Deus, o Deus das Escrituras. Não crie o seu próprio Deus, a sua forma. Porque visitou e redimiu o seu povo. Um Deus que, como nas profecias, está entre nós. Veio a nós e habitou neste mundo, fisicamente. Ele promoveu poderosa salvação, ou no original, no grego, um chifre, erigiu um chifre de salvação. Chifre porque para eles, na cultura hebraica, chifre significava força. No Salmo já tem isso, força. Então, uma poderosa, uma forte salvação. Cristo é esse chifre de salvação. Cristo é essa força da salvação de Deus que está entre nós. E ele fala, na linhagem de seu servo Davi, como falaram os santos profetas na antiguidade, e também fala para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Ou seja, Deus mantém firme a sua palavra, e nós podemos ter certeza do que Deus diz. Ele não falha, ele cumpre. Promessas aos montes nós temos por aí. Muitos vão atrás das falsas promessas, promessas que agradam os seus ouvidos. Todas estas caem por terra. Mas as promessas de Deus, que muitas vezes são ignoradas pelas multidões, essas permanecem firmes, como essa do Jesus que veio a nós, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. E também diz, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Vejam, foram vencidos os nossos inimigos. Vejam, foi vencido sim, foram vencidos os demônios, foi vencido Satanás. Pode comemorar, foi vencido Satanás. O último a ser vencido. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Vencida a morte está na ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Os inimigos foram sim vencidos. Só que tem um inimigo que também é vencido, um diferente. Olhe para a sua própria mão.
Olhe para sua própria mão. Pois bem, essa é a mão do seu inimigo. Um dos seus inimigos. Está aí. Está aí. Entenda. Até esse inimigo, Jesus Cristo vence. Entenda. Quem te leva a pecar senão os seus pés? Quem derrama sangue senão as suas mãos? Quem que ofende, maldiz senão a sua língua? Quem que vê o que não deveria senão os seus olhos? Mas quem pode vencer o mal que existe em nós? Jesus, que vence os nossos inimigos, nem que seja você mesmo. Entenda isso, você pode se tornar novo em Cristo Jesus, que vence até o mal em nós. Ele vence, nem que seja nos fazendo calar e dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Esse é o nosso Deus, para nós o servirmos sem medo, em santidade, justiça, em transformação, em nova vida por todos os dias, de um menino também ali sendo lembrado. João, dele também daquela promessa, que é chamado profeta do Altíssimo, que tem uma missão especial, e toda a igreja de Cristo tem uma missão. Qual é a sua participação nessa missão? Ou você quer ser, aos olhos deste mundo, livre para fazer o que você quiser, e para descumprir a vontade de Deus, e para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados? Esse é o ministério de quem leva as boas novas, dá conhecimento da nossa salvação, que é mediante misericórdia e perdão. As misericórdias de Deus que são derramadas sobre nós. Parece um texto paulino ou de Pedro explicando a teologia da salvação, mas é uma profecia num cântico exultante de alegria. Que os nossos cânticos sejam tão expressivos quanto a salvação em Cristo, quanto o cântico de Zacarias. Bendito. E já convidando para a última música à frente, o grupo das canções, a última alegação, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e para guiar nossos pés no caminho da paz. Nosso sol nasceu. Imaginem aquele sol nascente naqueles primeiros raios, ainda alaranjados, partindo do horizonte, iluminando com cor inigualável a aurora, o raiar, o alvorecer da manhã. Esse é Cristo vindo ao mundo. Porque as trevas da noite estão se passando, as trevas do seu pecado estão sendo dissipadas, pois a luz invade as trevas e domina. O raiar do dia é proclamado. Cristo é o haja luz. O raiar do dia na sua alma, nas trevas dos seus pecados e do mal que você jaz, invadindo o sepulcro da morte dos seus pecados e te dando nova vida e guiando a paz. Nasceu o Redentor, nasceu o nosso Redentor para nós. Já passou a noite, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar e bradar: nasceu o Redentor. Que Deus nos abençoe. Já passou, a
e seus raios brilharam sobre as nossas vidas, iluminando os nossos corações de trevas. O louvamos porque, apesar dos nossos pecados, apesar, ó Deus, de não sermos perfeitos, apesar das nossas falhas, podemos servi-lo sem medo. Nós podemos louvar e engrandecer o Teu nome com toda a confiança, pois Cristo veio a nós. Tu vieste, ó Deus, não para nos condenar, mas para nos salvar. Os nossos pecados já nos trazem condenações, mas Cristo nos traz redenção. Cristo, a luz que brilha em nós, nos leva a Ti, nos leva aos céus e nos dá nova esperança, por crermos nele, por sermos transformados e em santidade podemos viver as nossas vidas adorando e louvando por todos os nossos dias. Seja conosco, ó Deus, para que nós tenhamos a consciência e se em algum momento ela faltar, nos coloque em silêncio e ouvirmos a doce brisa da Sua voz dizendo: não temas. Olhando para Cristo, que não temamos a morte, que não temamos o castigo, que não temamos a condenação, mas exultemos a nova vida que pulsa deste menino posto na manjedoura. Que louvemos neste Natal, que louvemos em todos os nossos dias, que o engrandeçamos, magnifiquemos o Teu nome, pois Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. O pastor está com a palavra, peço para que ainda agora Dar um recadinho para os irmãos, que nós vamos encerrar o culto agora. Eu gostaria que os irmãos respeitassem o protocolo. Nós tempo de nos abraçar, tempo que a gente gostaria muito de nos reunir, mas infelizmente nós estamos num tempo de fazer isso só com o coração. Tá? Então, respeite o protocolo, não se abraça, não faz tumulto aí, mas que Deus abençoe. E essa recomendação de cuidado não é só para esse momento, mas esses tempos aí que são tempos muito difíceis. Então, cuide-se, cada um de vocês, com o maior cuidado possível, porque é isso que nós estamos vivendo. Vamos orar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja conosco, permaneça conosco, como todo o seu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrados.